Olá amigos, a paz do Senhor para todos. Estamos começando mais um dia do Palavras de Jesus. Hoje, dia 20 de janeiro, estamos no nosso quarto programa. E eu gostaria de falar hoje sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Só que para poder falar sobre isso aqui, eu quero dividir essa palavra em 2 dias. Hoje nós vamos entrar, sobre o que é realizar o fruto do Espírito, o que é realizar o fruto da carne, como somos vistos pelas pessoas, o que é realmente como se manifesta a graça. E amanhã eu quero fechar com chave de ouro sobre todas essas coisas que vai envolver o fruto, a salvação e a graça de Deus. Amém? Então, para começar, eu quero ler no livro de Gálatas, onde está, logicamente, falando sobre isso. Gálatas 5, versículo do 16 ao 26, que diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Aleluia. Então, voltando aqui um pouco ao assunto. Quando Paulo escreveu esse livro ao Gálatas, ele estava passando uma certa dificuldade, um certo problema com a região da Galácia. Tinha ido alguns irmãos, chamados de irmãos cristãos, lá para a Galácia de Jerusalém, pregar um evangelho diferente da qual Paulo tinha pregado, e chamando Paulo de mentiroso, falando que ele não era apóstolo, que ele era escolhido de Deus, coisa nenhuma, porque ele não fazia parte dos 12 apóstolos. E Paulo, descobrindo essas coisas, ele devolve aos Gálatas uma carta, chamando eles de insensato, dizendo: olha, se a pregação que eu preguei foi em vão, vocês estão dizendo que a crucificação de Cristo também foi em vão, porque eu preguei sobre isso. E no final ele começa a falar uma coisa que, para mim, hoje, eu acredito que seja um ponto vital de quando você olha para uma pessoa, você observa nela se ela age segundo os frutos da carne ou segundo os frutos do Espírito. Não jamais, nunca observando se essa pessoa peca ou não peca, porque todos pecaram, todos pecam. Eu disse uma vez que eu não peco, que eu sou pecador porque peco. Não, pelo contrário, eu peco porque eu sou pecador. E se eu digo que eu não peco, eu faço Deus mentiroso. É o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 1 e 2. Então, não estou olhando para esse lado, eu estou olhando pelo lado do fruto. Se eu tenho fruto que tende à carne, eu vou praticar certas coisas. A minha árvore, se eu tenho uma árvore que produz frutos tendenciosos à carne, é porque eu estou produzindo algumas coisas que vão me dar, são relativamente vindas da carne, que é a bebedice, que é a porfia, que é a glutonaria, que é a inveja, que é a fofoca, E se eu sou uma árvore que produz frutos do Espírito, por quê? Porque eu ando no Espírito, eu vou produzir certas coisas que são caridade, gozo, mansidão, a benignidade, bondade, domínio próprio, E entre outras coisas. Só que, segura um pouquinho sobre os frutos. Jesus, lá no Sermão da Montanha,
ele diz o seguinte: bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados que têm sede de justiça, né? E continuando a falar, ele levanta uma voz dizendo: olha, não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Se acende e coloca lá em cima, para que todos vejam a luz que é em você, né? Ele também diz o seguinte, que não está nada oculto hoje que não venha a ser revelado. Tudo que você faz hoje em oculto, independente do fruto, vai ser revelado. Jesus disse bem claramente: ora, homens, não temeis, porque tudo que está oculto vai ser revelado. Paulo também nos exorta dizendo que aquele que planta, ele certamente vai colher. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe, né? E qual que é a ligação que eu quero fazer sobre isso aí? Bom, seguinte, eu sou uma árvore, né? Sou uma árvore que devo obrigatoriamente produzir frutos, seja pela carne ou seja pelo espírito, né? Obrigatoriamente estou produzindo uma árvore. Quando Jesus fala, olha, uma árvore que tem frutos, o Pai vem e recolhe. Uma árvore que não tem frutos, mas ela é arrancada e jogada à lenha. Mas quando Jesus diz não tem frutos, ele está se referindo aos frutos que o Pai vai querer colher. Que frutos que o Pai vai querer colher? Que é o amor, que é a mansidão, frutos do Espírito. Então a árvore que não possui fruto, segundo aquilo que o Pai quer colher, ela é arrancada fora e jogada à lenha. Então, por ser uma árvore, por todos nós sermos uma árvore, nós temos que produzir frutos, né? Ou eu escolho produzir frutos segundo a minha carne, ou segundo o meu espírito. Só que quando eu produzo, como faço para produzir frutos sobre o espírito? A Bíblia nos ensina o seguinte: olha, aquele que está no espírito discerne coisas do espírito, e aquele que anda segundo o espírito tende a vida, né? Do contrário, aquele que está na carne discerne coisas da carne, e produzir coisas da carne que tende à morte, né? Então, resumindo, para que eu possa produzir fruto do Espírito, eu tenho que fazer coisas que vão me gerar vidas, e não vidas só para mim, mas vidas para aqueles que vão comer do meu fruto, né? Pois se eu estou gerando algo se eu estou dando algo que gera vida, é sinal que eu estou produzindo algo do Espírito, porque somente o Espírito pode gerar vida. Pois bem, aí o que tem a ver com essas três coisas que eu falei? Fruto, plantar e aquilo que está oculto. Bom, quando Jesus diz, olha, aquilo que está oculto será revelado, ele está dizendo a todos que estão ali, seja fariseu, seja saduceu, seja samaritano, seja discípulos, seja incrédulo, ele está dizendo o seguinte: aquele que faz qualquer tipo de coisa vai ser revelado. E não é revelado no dia do juízo, vai ser desmascarado aqui na terra enquanto ele vive. Por que ele diz isso? Para que ninguém bata no peito dizendo, olha, eu fiz isso e ninguém nunca soube, e eu vou morrer sem ninguém saber, né? Sem que ninguém saiba. Aí Jesus velho, olha, vocês estão errados, porque nada que está em oculto não vem a ser revelado. Dizendo, olha, aquele que faz algo em trevas na noite, com medo de que no dia seja visto, não se preocupe, irmão, você vai ser descoberto, né? E mesclando isso um pouquinho com fruto, eu entendo o seguinte: que quando eu passo por um certo lugar ou vivo numa certa sociedade, eu estou produzindo algo e mais algo que venha a ser revelado, né? Independente se eu queira ou não, ele vai ser revelado. Aí eu digo para você, você tem duas opções, você tem duas formas de ser uma árvore que produz frutos da carne, ou ser uma árvore que produz frutos do Espírito. Por quê? Porque de qualquer forma, independente da árvore que você seja, de qualquer forma, aquilo que dentro de você está em oculto, aquilo que você diz, eu vou esconder para que ninguém saiba, aquilo que está dentro de você, ele vai ser revelado, né? É a mesma coisa de eu falar assim, olha, eu estou adulterando e nunca vou ser descoberto. Eu quero te dizer uma coisa, você pode adulterar hoje e esconder 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 50 anos. Só que você pode esconder isso para você.
mas uma hora vai ser desmascarado. Uma hora você vai ser pego em flagrante. Por quê? Porque primeiro, nada se esconde aos olhos de Deus. E segundo, tudo que Deus fez nessa terra foi devido à sua justiça. Ou seja, independente de que o homem seja justo ou injusto, a vida que Deus fez, ela é justa. Então tudo que você faz no escondido, ela precisa ser revelada. Por quê? Porque a justiça, ela é transparente, ela é aberta, né? Então você pode esconder um adultério durante anos e anos, só que uma hora você vai ser pego em flagrante. Aí você diz, então você pega em flagrante pela minha esposa? Não. Às vezes pode ser por um filho, às vezes pode ser por um amigo, às vezes pode ser por qualquer pessoa, né? Mas nada isso omite que você nunca venha ser descoberto. E bobo será você se você bater no peito, eu vou esconder, eu vou esconder, eu vou esconder, e ninguém vai descobrir. Na verdade, você está sendo um tolo porque está escondendo a si mesmo. Você está enganando a si mesmo. Só que o seu delito já foi dado como flagrante há muito tempo. Você já foi acusado de réu há muito tempo, né? Não só adultério, mas tem outras coisas. O fofoqueiro, o falso, aquele que pratica porfia, aquele que tem um excesso no álcool, na bebidice, né? Então, a Bíblia também, agora aí você pega isso e pega o que aquilo Paulo fala na Bíblia, que todo aquele homem que planta, olha, todo homem que planta, todos nós plantamos algo, né? Por quê? Porque todos os nossos passos, todas as nossas atitudes, nossas falácias, tudo que nós falamos, pensamos ou agimos é uma forma de plantação. Então tudo que nós plantamos não depende de nós em fazer crescer, nem depende de nós em fazer com que a semente venha gerar vida. Não, pelo contrário, nós só plantamos, e a consequência disso é que nós vamos colher, né? A lei da semeadura, ela é perfeita. O homem que planta, ele colhe, né? Não está dizendo o homem que planta, o outro vem e colhe. O homem que planta, vem depois da manhã o seu filho vai e colhe. Não, tudo que você planta, você colhe, né? E você é responsável por si próprio. Quando o Paulo diz, olha, examinai o homem a si mesmo, ele está dizendo, olha, não julgueis, né? Você não pode julgar, olha, você não pode colher aquilo que o outro plantou, não. Quando o Paulo fala, examinei a si mesmo, ele está falando, olha, observe o que você está plantando em si mesmo, e assim você tira a sua conclusão, né? Então o homem que planta, ele vai colher. Aquilo que está em oculto vai ser revelado, né? Então, o que isso tem a ver com fruto? Eu quero que você entenda que aquilo que você produz, né, segundo a sua própria vontade ou segundo o Espírito, ele vai ser revelado. Como eu disse do adultério, eu posso dizer também do amor, né? Tem pessoas aí que plantam, fazem de tudo para o amor, da caridade. Só que eu digo também para você, olha, não tem como você esconder o amor. Não tem como uma pessoa dizer, olha, meu marido não sabe, mas dentro de mim tem um amor. Meu filho não sabe, mas dentro de mim tem um gozo. Mas ele vai saber no dia do juízo. Ele vai saber. Independente do que eu faça aqui, lá no dia do juízo ele vai saber. Não. Da mesma forma que uma coisa não tem como se esconder, a outra também não. Então quando você tem um fruto do amor, esse fruto, na verdade, ele está pronto para ser colhido para outros. Quando você produz, quando você semeia o fruto do amor, você está dando ao que colher para você o amor. E quando você colhe o amor, quando o seu corpo está mostrando o amor, certamente as pessoas também vão ver o amor, né? Da mesma forma que alguém vê o adultério, alguém também vê o amor, a mansidão, a caridade, que é o amor também, o gozo, o domínio próprio, né? A alegria, a paz e a fé, né? Então eu quero que você entenda da seguinte maneira: aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que está oculto será revelado.
Então, eu quero levar comigo uma transparência de que nada que eu faça que está escondido não venha a ser revelado. Então, quero levar uma transparência de que quando eu tenho amor, eu quero que o meu amor seja manifesto para toda a humanidade. Eu quero que a minha alegria seja manifesta não de uma forma assim, não me entenda mal, não de uma forma do meu eu, do meu ego, mas eu quero que seja um amor segundo o Espírito, que seja uma alegria segundo o Espírito, para que todos possam ver a luz do Espírito em mim, porque quando eu estou na luz, eu faço o que é luz, né? Então, se o Espírito Santo é luz e ele está produzindo algo em mim segundo o Espírito, que é o amor, que é a mansidão, que é o domínio próprio, ele está produzindo em mim a luz dele, o fruto dele. Então, que as pessoas possam ver em mim o seu fruto. E isso, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, eu não posso acender uma candeia e colocar debaixo da mesa. Pelo contrário, eu tenho que colocar em cima, para que todos possam ver. E aquele que está em treva, possam ver. Vocês entenderam? Então, da mesma forma que o homem que pratica as más coisas, da mesma forma que o homem pratica coisas segundo a carne e que vai tender à morte, e aquilo que está em oculto nele vai se tornar dia, da mesma forma o homem que produz segundo o Espírito, com vida no Espírito, com que tem a tendência à vida, nele vai produzir o dia, a luz, para que todos possam ver. Né? A minha esposa esses dias me perguntou da seguinte maneira: amor, se você me trai, você prefere me contar ou você quer que eu descubra? Né? O engraçado é que a pergunta dela é o seguinte: você me conta ou você espera eu descobrir? Ela não perguntou assim: olha amor, se você me trair, você vai me contar ou você nunca vai deixar eu saber? Não, porque ela já sabe que aquilo que está em oculto no ser humano vai ser revelado. E por mais que eu repita essas palavras, eu quero repetir para que ela entre na sua cabeça, para você entender que aquilo que você faz hoje, você vai colher hoje na terra. Né? Hoje não, desculpa, vai colher na terra. Então ela perguntou: olha Murilo, você prefere me contar ou você prefere que eu descubra? Aí eu disse: eu acho que por mais que eu relute, eu prefiro te contar. Porque às vezes a forma com que ela vai descobrir vai ser das piores formas. Lógico que, de fato, qualquer uma das formas que ela descobrir vai ser ruim. Mas dos males eu prefiro contar do que um dia ela me pegar, do que um dia ela descobrir por um filho, por uma fofoca, por uma filmagem, do que um dia ela descobrir de N formas. Eu prefiro ser homem o suficiente de contar aquilo que eu fiz. Então eu quero que você entenda que por mais que você diga: eu tenho um livre-arbítrio, eu sou livre para fazer o que quer, de fato você é. Só que é como diz um pensamento: o homem, ele escolhe a semente que ele quer plantar, mas ele não escolhe aquilo que ele vai colher. Porque de certo aquilo que o homem planta, ele colhe. Vocês entenderam? Então que isso fique bem claro. Para amanhã eu quero entrar no assunto sobre como mostrar o fruto para alguém. Porque hoje eu quero que vocês entendam que o fruto que você produz hoje, ele será manifesto. Não tem como você esconder das pessoas a árvore que é você. Ou você é uma árvore segundo a carne, ou você é uma árvore segundo o Espírito. Mas da mesma forma, você vai produzir um fruto. E esse fruto será manifesto a todos que estão à tua volta. Amém? Então eu quero orar por você, eu quero encerrar essa primeira parte, para amanhã a gente continuar falando a segunda parte sobre os frutos do Espírito e o fruto da carne. Né? Nós estamos aqui encerrando o programa de hoje. Eu quero dizer que infelizmente hoje eu não pude ir para a praça porque o tempo está meio chuvoso, então eu tive que fazer a filmagem dentro da minha casa. Amém? Então que Deus abençoe, que o Senhor possa estar te guiando, te dando clareza daquilo que você tem buscado sobre Ele, que do Senhor possa ser a luz para o teu caminho, luz para os teus olhos, e que em nome de Jesus, em tudo que você possa fazer, você tenha que ter cuidado para que o fruto possa vir ser manifesto de uma forma maravilhosa, que é o fruto segundo o Espírito. Em nome de Jesus eu agradeço por mais um dia você estar nos ouvindo, por mais um dia você ter a oportunidade de adorar Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.